E aí pessoal, tudo bom? Easy Nobre, Daily Vlog, sem edição, sem firula, sem porra nenhuma. Olha só, este vídeo de hoje é sobre um assunto que eu prometi hoje mesmo no Twitter e estou aqui fazendo o vídeo. É sobre um assunto que me interessa pra caralho e é um dos tipos de gaming que eu mais... qual é o termo que se usa? Que eu mais uso, vamos dizer assim. No caso é emulação, e não apenas qualquer emulação, mas emulação portátil. Eu sempre fui muito fã de aparelhos que rodem emulação. Eu lembro que na época, e quando eu digo na época, eu digo antes de eu conhecer aparelhos dedicados para isso. Lá para 2004, 2005 eu usava Palms, né, aquele Palm Pilot, que é tipo um pequeno... o termo em inglês é PDA. Mas estou falando de Palm Pilot, você entende o que é, né? São os... Porra, Palm Top, eu acho que era um dos... Palm Top era um aparelho da Palm que se tornou sinônimo daquela categoria. Você sabe do que eu tô falando. Se eu tivesse um aqui ainda na gaveta eu mostraria pra vocês, mas eu joguei todos fora porque eram velhos pra caralho e não fazia nem metade do que, digamos, meu celular faz. Mas enfim, tô saindo do assunto. Emulação portátil. Há muitos anos atrás eu usava um Palm para fazer emulação portátil. Aí eu descobri que o PSP você pode comprá-lo e aí você faz umas gambiarras nele e aí através dessas gambiarras você pode rodar joguinhos de Super Nintendo, de Mega Drive, de Game Boy. Obviamente quando eu descobri isso eu tive que ir atrás de comprar um. Eu tinha muito pouco dinheiro na época, eu não podia trabalhar, eu tinha praticamente acabado de chegar no Canadá, mas eu consegui juntar uma grana e comprei um PSP de, eu acho que terceira ou quarta mão. Eu tive que baixar vários tutoriais na internet, do Orkut até na época, pra fazer lá o que eles chamavam de... Qual que era o termo? Nem lembro mais o termo do destravamento de PSP. Mas eu tive que fazer isso e na época era um pouco mais complicado. Como eu falei, tive que baixar tutoriais, tem que baixar esse arquivo aqui, esse instalador daqui, plugar aqui, apertar essa sequência de botões do PSP. Era um pouquinho mais complicado, fiz o processo meio que com o cu na mão, com medo de quebrar o brinquedo recém-comprado. Felizmente isso não aconteceu, deu tudo certo e aí... eu consegui instalar todos esses joguinhos clássicos no meu PSP. Por muito tempo o PSP foi a minha máquina dedicada para jogar esses joguinhos antigos. Até quando eu por baixo da tela, esses aparelhos, eles não são muito bem selados, digamos assim, e com o tempo poeira entra por baixo da tela. Então a poeira estava entre o plástico da tela e o LCD propriamente dito. Desmontei o negócio todo para limpar, acabei quebrando a porra do LCD. Comprei o PSP 2000. Um dos joguinhos, na verdade dos aplicativos que eu tenho para rodar joguinhos, start aqui rapidamente só para você ver o jogo, olha lá. Você já sabe que jogo que é, né? Ter esse tipo de joguinho, olha lá, tem a legendinha e tudo, ó. Muito clássico, né? Então, pra mim, poder jogar esse tipo de joguinho de computador, não apenas joguinhos de computador, mas tenho aqui também jogos de PS1, jogos de computador, jogos de Super Nintendo, jogos de Mega Drive. Ele emula tudo. E eu gosto muito de poder ter toda essa livraria, essa biblioteca, eu tô falso cognato fudido, library. Essa biblioteca de joguinhos que praticamente cabe no bolso. Por que eu digo praticamente? Porque o PSP, como você pode ver, não é exatamente pequeno. Se você comparar com um celular, a diferença é bastante grande, né? Tipo, não cabe no... nossa, a grossura então nem se fala. Ele não é um aparelho que cabe no bolso de forma fácil, né? Apesar disso, ele emula praticamente tudo que me interessa, pelo menos. E é o tipo de coisa que se... Caralho, se eu voltasse no tempo e mostrasse isso aqui pro Easy Nobre com 12 anos e falasse, isso aqui um dia vai ser seu, é um Super Nintendo, é um Mega Drive, é um Game Boy, é um computador... entre aspas, portátil, no sentido de que ele roda alguns joguinhos de computador que me interessava, que no final das contas era pra isso que o computador servia mesmo, então pra todos os fins era como se fosse um computador portátil. Se eu chegasse pra eu mesmo, com 12 anos e falasse, um dia isso aqui vai ser seu, tá aí, Full Throttle, eu tô pronunciando, eu não gosto de pronunciar certas palavras com o inglês correto porque sou babaca, então eu vou falar a portuguesana, eu acho que fica um pouco mais, sei lá, cara, eu acho que fica mais... não sei, eu não sei. Enfim, Full Throttle, falar que nem a gente falava quando era moleque. Full Throttle, se chegasse pra mim mesmo e falasse que eu ia poder ter essa porra no bolso, eu não acreditaria e ficaria maluco. Por anos o PSP foi minha máquina dedicada de jogar joguinhos antigos. Com o tempo eu fiquei um pouco curioso para experimentar outros aparelhos e através do Importando.net, que é um site que me contrata para esporadicamente fazer resenhas sobre produtos vendidos no Deal Extreme, que você talvez já tenha ouvido falar ou até de repente você já comprou alguma coisa no Deal Extreme. Através deste site eu acabei recebendo, sendo o feliz proprietário disso aqui. Isso aqui é um Dingo
A320, eu acho que essa é a designação, o nome, o código do aparelho. Como você pode ver, eu estou rodando aqui Advance Wars 2, que ele roda muito bem, inclusive. Ele tem um formato bacaninha, ele lembra um pouco, sabe o que ele lembra? Pensei nisso agora. Cadê essa porra? Tá pegando poeira aqui, pera aí rapidinho, deixa eu achar aqui. Se é que ainda tá aqui, né? Cara, minha mesa é uma bagunça do caralho. Isso que me lembra, olha só, se você pegar o Nintendo DS e abrir a parte de baixo dele, ó, ele é bem parecido com a parte de baixo do Nintendo DS, o mesmo layout de botões, mais ou menos, o D-pad até um pouco parecido também, e menor, você pode ver aí. Então, este, como eu falei, é o Jingo. Ele é um emulador portátil fabricado por uma empresa chinesa maluca, como você pode ver. Ele é muito pequenininho, você pode comprar... Vou parar aqui o som rapidamente. Muito mais pocket friendly, cabe no seu bolso de forma muito mais fácil. É mais ou menos das proporções de um iPhone um pouco maior. Vou mostrar aqui novamente. Olha lá, ele fica escondido atrás do iPhone. E aqui a grossura não é lá, essas coisas todas. Ele cabe muito mais portátil. Eles me mandaram para resenhar, eu gostei demais por causa da portabilidade. Eu já falei isso aqui nos meus vídeos anteriormente. Eu sou muito tarado por portabilidade, é uma parada que vai no meu bolso, tem várias funções, é uma coisa que eu sempre gostei desde que era moleque. Então, o Jingo é uma máquina muito bacana. Só que muita gente me pergunta, muitos leitores meus sabem que eu tenho o Jingo e o PSP e me perguntam: mas Izzy, qual aparelho é o melhor para emulação portátil? E este é o propósito desse vídeo. Cheguei aos 7 minutos e agora que eu estou realmente entrando no propósito do vídeo, por assim dizer. Porque eu sei que eu me enrolo bastante, mas por outro lado, se eu simplesmente chegasse, ó, o PSP é assim, o Jingo é assim e o melhor é este. Eu acho que faltaria um pouquinho de contexto. De repente você está vendo o vídeo e você nunca ouviu falar disso aqui ou disso aqui, você vai ficar perdido. Mas enfim, as diferenças entre o Jingo e o PSP inicialmente são claríssimas. O Jingo, ele é muito menor. Ele é muito mais portátil, ele é mais... Eu acho que eu diria até que o layout dele é bem minimalista. Ele é um retângulo com os botões aqui e tal, não tem esses detalhes de design do PSP. O que o torna, assim, bem fácil de colocar no bolso, de carregar pra lá e pra cá. A bateria dele dura pra caralho, talvez porque a telinha seja bastante pequena, mas a bateria dura pra caralho, assim, talvez porque eu não jogue com tanta frequência nele, mas uma carga dele demora, puta, eu não lembro quando foi a última vez que eu tive que recarregá-la, pra ser sincero com você. Que mais, né? Ele tem algumas funções que não interessa a ninguém mesmo, porque são funções tipo tocar vídeo, mas numa telinha pequena dessa você não vai, a resolução dela não é lá essas coisas todas, então você não vai querer assistir vídeo nesse negócio. Ele tem um e-book reader também, que novamente você não vai querer ler um livro num negócio desse, então não interessa. Tem rádio, que mais? E basicamente isso. Os emuladores dele, uma das grandes vantagens é que você compra essa parada e os emuladores já funcionam assim, de fábrica, digamos assim. Enquanto um PSP você vai ter que hackeá-lo, você vai ter que modá-lo, fazer uma espécie de jailbreak para que ele permita rodar coisas além de jogos de PSP. Tendo dito isso, a qualidade de emulação do Jingo, embora seja boa, não chega à qualidade do PSP. Por quê? Talvez porque o PSP tem um hardware melhor, ou talvez porque os caras que escreveram os aplicativos de rodar joguinhos, emuladores e tal, no PSP tinham melhor manha, mas os jogos, de uma forma geral, funcionam melhor no PSP. A diferença são os jogos de Game Boy Advance, que eles rodam perfeitos, absolutamente perfeitos no Jingo. Se você está interessado primariamente em jogar jogos de Game Boy Advance, eu recomendo o Jingo sem nem pensar duas vezes. As outras vantagens, como eu falei, ele é menor, a bateria dura melhor, eu acho ele até mais bonitinho, mais simpático que o PSP, olha como ele é pequenininho, cara, enquanto o PSP é esse trambolho imenso. E essas são basicamente as diferenças. O Jingo, a propósito, ele é um pouco mais barato. O Jingo na época, talvez agora, já faz um tempo, ele talvez seja até mais barato, mas na época ele custava na faixa de $80, enquanto o PSP, se não me engano, custa ainda atualmente uns $130, né? E quando converte para real, essa diferença acaba ficando um pouco maior. Então o Jingo, ele é mais acessível, menor, a bateria dura mais. O PSP, por outro lado, ele é grandão, mas ele roda praticamente tudo de uma forma um pouco melhor. Os jogos rodam mais fluidos e esse tipo de coisa. Então, essa é a diferença. O que vai definir o que é o melhor aparelho são as suas necessidades individuais. No meu caso, eu acabo saindo mais com o Jingo, porque os jogos que me interessam mais no momento pra jogar, assim, quando eu tô dando bobeira no ônibus ou não tem alguma coisa assim, são jogos como Pokémon, por exemplo, e que são um jogo de Game Boy Advance, então a emulação funciona perfeita, não deixa nada a desejar a emulação do PSP. Por outro lado, às vezes eu tô mais no clima de jogar um Point and Click Adventure, The Dig, ou então um Full Throttle, que eu mencionei mais um pouco antes. Nesses casos eu acabo
optando pelo PSP. Mas pra mim, como eu gosto muito de portabilidade, o peso e o tamanho do PSP realmente são o que os gringos às vezes chamam de deal breaker. Não que eu odeie a parada, eu adoro meu PSP, mas o peso dele... Você tem, assim, você não pode simplesmente pegar o PSP e jogar em qualquer bolsa e sair na rua. Ele existe um certo preparo, é esquisito assim. Se eu tô saindo com uma jaqueta grande, que tem bolsos grandes, eu posso jogar o PSP lá dentro. Se eu tô saindo só de camisa e de calça, não tem como levar o PSP. Então, como eu falei, o melhor aparelho vai depender das suas necessidades individuais pessoais. No momento, eu acabo saindo mais com o Dingo. Se você tem os dois, eu quero saber porque eu sei que tem muita gente que tem os dois também, né? Eu sei que tem outras pessoas aí que são completamente sem autocontrole, que executam todos os seus impulsos capitalistas, consumistas, filho da puta. Certeza que alguns de vocês aí devem ter os dois. Então, Rafael, se você tem os dois, se você tá afim de comprar um Dingo ou um PSP, coloca a sua opinião aí embaixo. O que você acha melhor? Qual que te interessa mais? E se você tem os dois, qual dos dois você usa mais? E este é o vídeo de hoje, Dingo versus PSP. Qual você prefere, qual você acha mais interessante? E é isso aí, gente. Por motivo pelo qual eu tô arrumado num daily vlog, que é uma coisa fora do comum, porque eu vou sair com minha mulher agora. Então, vou colocar essa porcaria no YouTube agora. Como sempre, clica no joinha, se inscrever, favorito, esses negócios todos aí. Tá bom? E até mais, gente.